Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Cássia, da Peregrinos Brasil, e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Um convite a uma peregrinação. E eu começo com uma frase dita por Pio XI, antes do Concílio do Vaticano II, que ele falava da importância do turismo. E o turismo, as viagens, as peregrinações, é algo que sempre existiram na história da igreja, e a igreja sempre incentivou muito esse tipo de atividade. São muitos, inúmeros benefícios. Eu tenho certeza que vocês com a gente vão descobrir alguns deles nesse nosso projeto de peregrinar a Terra Santa. Mas aí, quando eu falo em Terra Santa, o que vem à cabeça de vocês? Por que a Terra é santa? Vocês vão falar, por causa de Jerusalém, porque afinal Jesus nasceu lá, mas ela é santa não só para nós cristãos, mas para as três grandes religiões monoteístas do mundo. Ela é santa para os judeus, porque afinal era a terra prometida para o povo de Israel. Ela é santa para nós cristãos, porque foi onde Jesus nasceu, viveu, e toda a sua paixão, morte e ressurreição. E ela também é santa para os nossos irmãos muçulmanos, porque eles acreditam que de lá Maomé teria subido aos céus. E Israel é esse caldeirão de culturas, de religiões, de povos de todos os lugares, que consegue, num espaço super pequeno, um país de 27 mil quilômetros quadrados, juntar tudo isso, tudo junto e misturado. Aqui a gente tem o Muro das Lamentações, o lugar mais importante para os judeus, parte do Mar da Galileia, onde a gente pode dizer onde se deu o ministério de Jesus, a vida pública de Jesus. Bahá'í, que é uma outra religião. E Israel hoje é um país que sabe muito bem aliar a sua rica e exclusiva história. Imagina, gente, quando a gente está aqui, se a gente quiser andar sobre a história do Brasil, a gente vai lá para Porto Seguro, que é aqui que Cabral chegou, né, no nosso livro de história. Israel é um país que a história é a própria Bíblia contando. E, né, a gente abre a Bíblia, lê uma parte e fala, isso aconteceu aqui. Então, é um país que sabe muito bem aliar toda essa rica história e única com um país super desenvolvido, que tem alta tecnologia em vários setores. E o resultado é um caldeirão de influências de todas as partes do mundo, porque nós temos pessoas ali que vieram de todas as partes do mundo. Hoje é um país de 8,8 milhões de habitantes, sendo que a maioria são judeus, 75%, e de lugares que imigraram de várias partes do mundo. O idioma oficial é o hebraico, mas também é muito falado o árabe e o inglês. E a religião principal de Israel hoje é o judaísmo, são mais de 75%. A gente tem, em segundo lugar, o Islã, e aí uma minoria de outras religiões, sendo que cristãos são menos de 2%. E detalhe, gente, cristãos, quando eu falo cristãos, são cristãos ortodoxos, russos, cristãos católicos, aí é minoria, minoria, minoria. Ou seja, o país onde Jesus nasceu, a terra onde Jesus nasceu, os cristãos já quase não existem. E a religião é um dos motivos maiores que nos vai motivar para visitar a Terra Santa agora. A Terra Santa, eu digo para vocês que é uma viagem transformadora. Por que ela é transformadora? Para aquele que vai disposto, que vai aberto, independente de questão religiosa, tá? Porque ali é um lugar que a gente passa pelos locais citados nas Sagradas Escrituras. Nós vamos seguir os passos de Jesus. Eu falo sempre que a Bíblia ganha vida, história, geografia, cultura, cor, né? E a gente passa a ter um novo entendimento da palavra de Deus. Vamos peregrinar? Então, o nosso diretor espiritual nessa empreitada é o Padre Emilson. A maioria de vocês, todos vocês conhecem muito bem ele. Nosso companheiro, a gente já foi várias vezes para a Terra Santa e realmente são muitas experiências sem palavras para dizer. Vocês perguntem a alguém que já foi com ele, com certeza vão ter muitas boas experiências a contar. E aí a nossa viagem, assim, só para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui, nós entramos por Tel Aviv, a gente vai bordeando a costa, né, pelo mar Mediterrâneo até Haifa, Nazaré, aqui é toda a parte da vida pública de Jesus, a região da Galileia, depois a gente passa por Jericó, Mar Morto e termina em Jerusalém. Então, esse, geograficamente falando, é o que a gente vai visitar em Israel.
Aqui, Jaffa, praticamente nossa primeira visita. É um dos portos mais antigos do mundo. Está do ladinho ali de Tel Aviv, a capital para o mundo, mas não para o judeu. Para o judeu, a capital é Jerusalém. We live here in beautiful Jaffa. The sea is 5 minutes away. There's so much history, every little corner. The stones here are very, very much alive. A gente às vezes pensa em Israel, um país de deserto, só pensa que só vai ter terra, né? E quando a gente vê esse marzão, assim, é lindo demais. Uma cidade pulsante, vibrante. Jaffa is a very multicultural and exciting place. It's a very old place. You can feel the history of all these old buildings. You have this old town. And somehow it also has like a western part in it. Jaffa is a magical place. Come, try it and see for yourself. Depois a gente visita mais ao norte a cidade de Haifa. Também à beira do Mediterrâneo. Uma das vistas mais bonitas que a gente vai ter no país. Aqui os Jardins Bahá'í. Lá a gente vai saber um pouco mais sobre eles. É uma outra religião baseado nas 3 grandes religiões monoteístas. German colony is the most amazing place in Haifa. It's the most peaceful place in Israel. And I suggest you visit it. It reminds me of Europe. Bars, restaurants. It feels really young and it has its very own spirit. I would definitely recommend my friends to come here. It's a wonderful getaway. A gente visita também o lugar mais baixo da Terra, uma experiência única, que é o Mar Morto. Tem que ir, tem que entrar, tem que se lambuzar todo de lama, porque não existe outro lugar no mundo. Então a gente também tem tempo para isso na nossa peregrinação. E aí na região da Galileia, um dos lugares que a gente visita é Nazaré, o lugar onde tudo começou, né? O lugar onde se deu o sim. Uma cidade moderna, mas que tem essa carga histórica imensa. The magical thing about Nazareth is the history that they can keep things from so long ago. Aqui é a igreja da Anunciação. And also that there's so many different religions that can live in one place in harmony and just be brought together with faith and love. Uma cidade árabe dentro de Israel. The city of Nazareth really is very special. It's the place, of course, of the visit of the angel Gabriel to Mary of Nazareth. É um dos lugares assim que mais impressionam. Aliás, todos impressionam muito, né? Ah, esses pães são maravilhosos. E a região da Galileia, onde a gente pode dizer que seria a vida pública de Jesus. Então, por exemplo, aí o Monte Tabor, uma das vistas mais bonitas de Israel e a parte mais que tem maior plantação. Aqui a Igreja da Multiplicação dos Pães e dos Peixes, Cafarnaum, Monte das Bem-aventuranças e o Mar da Galileia. A gente passa praticamente o dia todo aqui a Igreja do Primado, onde Jesus chama os 12, o Rio Jordão, onde a gente pode renovar nossas promessas do batismo,
Então a gente passa um dia todo ali à beira do Mar da Galileia, um mar onde muita coisa aconteceu, onde é muito familiar para a gente. A gente faz um passeio de barco. Aqueles que têm mais fé podem tentar andar sobre as águas. Brincadeira, mas é um passeio de barco onde a gente reza, onde a gente se emociona, mas a gente também faz muita festa. Esse é o grupo que viajou, o último grupo, antes da pandemia. E aí, então nós fazemos toda a parte da Galileia, que é Nazaré, tudo em volta do Mar Morto, e aí depois a gente já volta, em volta do Mar da Galileia, e depois a gente já vem para a área de Jerusalém, onde a gente visita Belém, que tem a Gruta dos Pastores, que tem a Igreja da Natividade, e também aqui o lugar onde Jesus nasceu, e Jerusalém, onde Jesus entra triunfante, e chora quando percebe que a cidade vai ser destruída, passa toda a sua paixão e ressuscita no final. Então, assim, a gente visita praticamente todos os lugares que nos é possível, todos os lugares que têm a grande importância histórica para cristãos, mas também a gente visita lugares de importância histórica para muçulmanos e judeus. Ou seja, a nossa viagem, na verdade, é uma viagem que é uma peregrinação, sim. Nós vamos passar atrás dos passos de Jesus, sim. Mas a gente também vai aproveitar o que o país tem de melhor. Então, a sua gastronomia, a sua cultura, as suas cidades, enfim, de tudo um pouco. Então, é uma viagem muito que tem de tudo um pouco, né? Não é uma viagem só com foco. Ela contempla, ela nos presenteia com vários fatores aí, com muitos tesouros, digamos assim. Mas aí a gente, quando fala para Israel, o pessoal fala, mas já que eu estou lá, não posso visitar mais alguma coisa? Eu, particularmente, acho que Israel é uma viagem por si só muito forte, faria só Israel. Mas, sempre as pessoas, mas já que eu estou lá, queria fazer mais alguma coisa. Então, em vez de ir para a Europa ou outros lugares que, em termos de custo ou muito tempo de conexão, acaba inviabilizando, a gente optou por fazer Israel com Jordânia. Então, a gente tem mais 3 noites na Jordânia, que a Jordânia do ladinho, então a gente vai fazer tudo rodoviário, não vai precisar gastar tempo de aeroportos e tudo mais. E também tem um patrimônio de uma civilização milenar, também é Terra Santa, afinal ali foi por onde passou o povo liberto do Egito, foi onde Moisés avistou a Terra Prometida. Lembra que Deus fala para Moisés, você vai chegar na Terra Prometida, você vai ver, mas não vai chegar? Então foi ali, ele avista a Terra Prometida do Monte Nebo, que nós vamos lá, mas não chega a cruzar, e atualmente guarda uma das 7 maravilhas do mundo moderno, Petra. Então, a nossa proposta de viagem é visitar um pouquinho dessa Terra Santa e também uma dessas grandes maravilhas do mundo moderno, que é Petra. Aqui é a Igreja de São Jorge, uma igreja ortodoxa, que tem no seu chão aí um mapa em mosaicos do século VI. A gente pode dizer que é o mapa mais antigo da Terra Santa, uma verdadeira riqueza. Aliás, Madaba é a cidade dos mosaicos, depois da Itália é o segundo principal lugar de mosaicos no mundo. Aqui é a nova moderna, a igreja moderna do Monte Nebo. Se tiver um dia limpo, a gente é capaz de ver Jerusalém do outro lado. O alto do Monte Nebo. Aqui um dos mosaicos da região. A gente vê lá como eles fazem. Aqui é o nosso guia em Petra. É um lugar excepcional, assim, impressionante, só estando lá para ver. A gente caminha por esse desfiladeiro até chegar ao tesouro lá embaixo.
É impressionante. A gente está falando de uma civilização, a civilização Nabaté, que viveu 3 séculos antes de Cristo. E aqui a gente passou uma noite no deserto, no Wadi Rum, que é espetacular. Ficou nessas cabanas não, né? É tipo cabana, né? No deserto. São acampamentos montados para isso, para receber. Tivemos a oportunidade de andar de camelo. Um frio que tava, a gente foi em janeiro, muito frio, mas um frio super suportável. Aqui as nossas cabanas eram chiques, ela tinha ar-condicionado, banheiro, chuveiro quente, banheiro nas cabanas, assim, show de bola, experiência muito, muito, muito interessante, muito legal. E aí nós fizemos um passeio de 4x4 no deserto, e o deserto é surpreendente. Às vezes a gente acha que deserto não tem graça, né? Não se compara com uma praia, mas não. O deserto é surpreendente. E a gente tem contato com os beduínos, a gente normalmente almoça também num acampamento desses. E aí a gente visitou o Mar Morto pelo lado da Jordânia, porque o Mar Morto ele é divisa natural entre Jordânia e Israel. E a gente, isso era janeiro, frio, mas o Mar Morto a gente entra em qualquer época do ano. É uma experiência única, ninguém afunda, então a gente tem que entrar. As comidas, muito hummus, babaganuche, kafta, carne, frango, muito legumes. Aqui é coalhada. E aí, gente, a nossa viagem para ir para lá, a gente não precisa de visto, tem toda agora uma questão com vacinas, mas isso a gente vai atualizando. A única coisa que precisa é o passaporte válido, caso não tenha, é só tirar no site da Polícia Federal, fazer o agendamento, pagar a taxa para poder ir pessoalmente e levar os documentos. E a nossa proposta dessa viagem é sair na segunda semana de maio de 2022, uma época muito boa, uma época de primavera, de dias longos, dia manga de camisa, à noite um casaquinho, mas nada de bota, nada de casaco, enfim, uma época florida, uma época muito bonita de se visitar Israel. E existe uma possibilidade, então a gente vai passar agora, vou passar depois para vocês o PDF, de uma saída extra promocional agora para a última semana de janeiro de 2022. Algumas pessoas que já conversaram com a gente disseram que não vão poder sair em maio, e aí pediram essa possibilidade de sair em janeiro. Então, existe essa possibilidade, eu vou passar e aguardo o retorno de vocês. Então, eu depois também vou passar para vocês toda essa questão de formalização, então é feita uma adesão, o contrato, como que é feito o pagamento. Normalmente, o que a gente faz? Pagamentos em reais, conforme o câmbio do dia, até 1 ou 2 meses antes da viagem. 1 ou 2 meses antes da viagem, a gente senta e a gente já pode congelar os câmbios, ou seja, para não ficar mais conforme o câmbio, né? Não sei se o câmbio vai subir, se vai descer, então a gente pode congelar câmbio quando a gente já tem o aéreo emitido, o aéreo reservado. Só uma coisinha que eu queria passar para vocês antes. Então, existe essas duas possibilidades, a de maio, a de janeiro, e para dizer para vocês que a peregrinação, ela sempre, né, a gente sai com um grupo mínimo de 10 pessoas, então esse é o nosso grande diferencial. Se vocês olharem, né, outras empresas, a maioria vai estar lá bem pequenininho escrito, olha, esse valor é para um mínimo de 30 pessoas, se for de 20 a 24, aumenta 20%, se for de 25 a 29, aumenta 10, 15%, então o nosso, esse preço é acima de 10 pessoas, ou seja, é para um grupo pequeno e o valor é o mesmo. Então, isso também dá muito mais segurança, isso dá mais conforto, e todo mundo acaba aproveitando mais a viagem com um grupo pequeno. Então, assim, só para a gente fechar aqui, é uma viagem muito forte, isso que eu falei para vocês, porque ela contempla de tudo um pouco. Aqui um pouquinho da cidade velha de Jerusalém.
A história renasceu, trilha anciã, incomparável chão, os sofás no chão, por todos pelo ar, nunca esquecer. Realmente, esse é único, único, nenhum lugar se parece. Em nossos corações, o centro do mundo, de Deus eterno plano, Israel. É muito especial caminhar pelos mesmos lugares que tanta gente já passou, que Jesus passou. É isso mesmo, não é apenas uma história dos livros, mas é algo que eu faço parte. É uma experiência única, com certeza. E aí a gente termina com essa frase de Eclesiástico: aquele que viajou conhece muitas coisas e o de grande experiência discorre sabiamente. Aquele que não tem experiência, pouca coisa sabe, mas o que viajou é rico em experiência. Vi muitas coisas nas minhas viagens e o meu saber ultrapassa as minhas palavras. A gente vai se falando, estamos à disposição para quaisquer dúvidas, por WhatsApp, por e-mail, por telefone, e a gente vai se falando. Obrigada, até!